Agora a gente vai falar sobre transformação, propriedade física, aquela que a gente vê, certo? Que a matéria não se modifica, continua mesmo, mas ela se transforma fisicamente, tá? Então vamos começar pela nomenclatura bem fácil, bem simples. Aqui é a questão mais de decoreba. Vamos lá? Então vamos comigo, vamos completar essa bagaça aqui. Do estado sólido ao líquido, você tem uma fusão. O famoso ponto de fusão é a temperatura em que uma determinada substância, uma matéria, vai do estado sólido, passa para o líquido, chamado de fusão. Vamos lá? E vamos inverter agora. Do líquido para o sólido é bem fácil. Sólido, líquido, né? Solidificação. Você vai solidificar um líquido, ele vai virar, obviamente, sólido. Agora, do líquido ao gasoso, tá? Do líquido ao gasoso, nós vamos ter a vaporização. No entanto, a vaporização ramifica-se em três conceitos, né? A evaporização, evaporação, calefação e ebulição. Esses três conceitos a gente ramifica eles aqui, mas o conceito geral é quem? Vaporização, tá? Vou abreviar para ir mais rápido. Então, do líquido ao gasoso, temos a vaporização. Do gasoso ao líquido. Do gasoso ao líquido, você vai ter esses... Agora sim, você vai ter esses dois conceitos aqui. Condensação e liquefação. São duas coisas diferentes, tá? Mas a gente coloca, né? Recapitulando. Sólido para o líquido. Líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. Do líquido ao gasoso, vaporização. Do gasoso ao líquido, condensação ou liquefação. Agora a gente tem duas fases bastante peculiares, que é do sólido ao diretamente para o gasoso. Ele está ali no estado sólido e do nada não passa pelo líquido, já vai para o gasoso. E do gasoso, né, vai direto para o sólido. Como que fica? Do sólido direto para o gasoso é a sublimação. Isso aqui é um S. E agora o retrocesso do gasoso direto para o sólido, a gente tem o retrocesso é ressublimação. Beleza? Vamos lá. Sólido ao líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. Líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, condensação e liquefação. Do sólido direto para o gasoso, sublimação. Do gasoso ao sólido, ressublimação. Agora a gente vai definir os conceitos de vaporização e de condensação e liquefação. Na vaporização, a gente pode ter a evaporação. Então, o que é a evaporação? A evaporização é diferente, tá? Evaporização é quando uma substância está no estado líquido, obviamente, vai ao gasoso. Porém, o fator que leva a essa mudança é o meio ambiente, né? É o meio ambiente que vai levar uma substância ao estado líquido para o gasoso. O próprio ambiente. Não há aquecimento, não há uma fonte de energia. O próprio ambiente, né? Com a ajuda do vento, com a ajuda da temperatura ambiente, que vai transformar, vai levar para o estado gasoso. Por exemplo, se você joga uma água na calçada, amanhã a água não vai estar mais lá. Você ferveu a água ali, ela ferveu? Não, ela evaporou. Tá? Se você seca suas roupas no varal, um bom exemplo, né? É a evaporação. A roupa secando, por exemplo, com o meio ambiente. Ali, o vento levou a água embora, né? Jesus levou a água embora. Vamos lá? Então, a evaporização, passagem do estado líquido ao gasoso, através do meio ambiente, temperatura ambiente. Aqui a gente também pode ter a ebulição. Uma ebulição, tá? Na ebulição, você vai fornecer uma fonte de energia em que a temperatura aumenta até atingir o seu ponto de ebulição. O ponto de ebulição é exatamente a temperatura em que a substância precisa atingir para se transformar no estado gasoso. E o atingimento dessa temperatura se dá através de uma fonte de calor, uma fonte de energia. E aí, né, a água que você ferve para cozinhar é um exemplo de ebulição.
Quando uma substância começa ali a ferver, ela atingiu o seu ponto de ebulição, então a gente fala que por isso é o nome ebulição. E por último a gente tem a calefação. Calefação é esse barulho aqui, ó. Ou esse barulho aqui. Você consegue associar de onde vem esse barulho? Isso é quando uma substância líquida entra em contato com uma superfície tão quente que está totalmente acima, está muito acima do seu ponto de ebulição. Então, quando ela entra em contato, você entra em ebulição, se transforma para o estado gasoso automaticamente, em questão de nanosegundos, praticamente automático, instantâneo. Então, a gente tem a calefação. Encostou, evaporou, é porque estava totalmente acima do seu ponto de ebulição. Para isso, ela não precisou ferver e devagarinho, ela já foi direto, e por isso a gente tem a calefação. Ambos são vaporização, certo? Ambos são líquido ao gasoso, porém a gente tem essa diferença de conceitos. Deu para entender? Bem fácil, bem simples. Agora a gente vai ter a condensação e a liquefação. Quem é quem aqui? Antes de falar, eu quero que você entenda isso aqui. Vapor é diferente de gás. O que é vapor? Vapor é quando uma substância está no estado gasoso, porém a sua predominância, a predominância da sua existência no meio terrestre, no meio ambiente, é outro estado. Por exemplo, é estado líquido. A água você encontra em maior quantidade no estado líquido. Ela não é muito natural encontrar no gasoso, né? Exceto nas nuvens, né? Mas, em comparação, a água é mais natural no estado líquido, certo? É mais comum no meio ambiente, no estado líquido. Então, quando ela se transforma passa para o estado gasoso, a gente fala que a gente tem um vapor. Você nunca ouviu, por exemplo, gases de água, né? Olha lá, as nuvens são gases de água. O cara que fala isso, pelo amor de Deus. Vapor é vapor, porque a água, por exemplo, é uma substância que está em maior quantidade no estado líquido. Então, quando a substância vai ao gasoso, né, a gente chama de vapor. Então, qual que a gente usa? Condensação ou liquefação? Condensação. A condensação associa-se ao vapor. Então, quando você fala que um líquido ele condensa, ele passa do estado gasoso ao líquido, certo? Ele vai do estado de vapor ao estado líquido. Já a liquefação é quando a substância tem maior predominância na forma de gás, tá? Gás. Sabe por que aquele gás liquefeito de petróleo, que é o gás da sua cozinha e do seu botijão de gás? Porque ele está comprimido e está no formato líquido, né? Ele está liquefeito. Ele foi, através daquela pressão, ele transformou para o estado líquido. Ele está liquefeito de petróleo, porém a sua predominância, quando você abre, é mais natural no meio ambiente, ele está no estado gasoso. Por isso que a gente fala que ele é um gás, porque ele é mais normal, ele é mais natural, tem a maior predominância. Por exemplo, o ar que você está, que eu estou pegando aqui, tentando pegar o ar, ele é um gás. O ar é um gás, porque a maior predominância, né, o oxigênio, a maior predominância está no modo gasoso. Se está no modo gasoso, a predominância é gás. Gás, você usa liquefação. Certo? Só você lembrar do gás liquefeito de petróleo, que é um gás que está submetido a uma pressão, obrigando, ele está, coitadinho, ele está sendo obrigado a estar no estado líquido, certo? Porém, o estado natural dele, quando ele se liberta do gás, novamente eu virei um gás, né? Eu sofri a vaporização e me transformei em gás. Eu estava liquefeito e me transformei em gás, que é o meu estado natural. Então, liquefação é para gás. Gás é uma substância que está predominantemente no formato gasoso em um meio na atmosfera. Vapor é quando a maioria da substância está em outros estados, pode estar no estado sólido, no líquido, certo? Mas não pode estar no gasoso. A natural predominância dela é em outro estado, certo? A não ser o gasoso. Então, essa aqui foi uma aula bem simples,
porém importante, porque esses termos caem muito aí para você diferenciar. Você tem que, necessário que a gente saiba, né, que essa diferença aqui. Você agora sabe que os termos da vaporização e quanto que é condensação, quanto que é liquefação, e quanto que é vapor e quanto que é gás. Espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, se você quiser divulgar o seu canal, deixa aqui nos comentários que eu também divulgo, que eu divulgo o seu, porém você, né, ajuda nós aí e divulga o meu também. Então, vamos fazer essa açãozinha de divulgação, vamos subir inscritos, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, então é isso aí, tamo junto, tchau! Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh.